Bom, vamos lá. Questão 4, uma questão discursiva, tá? Vamos lá. Ela tem aí o mapa de qual local? Peraí que tá difícil de eu ler. Deixa eu ler aqui. Do Paraná, tá? É um mapa do estado do Paraná, beleza? E ele me dá um mapa com uma legenda, tá? Muito importante essa questão, porque além de trabalhar a questão de geografia urbana, né, a constituição das cidades, do espaço urbano, também vai envolver aí uma interpretação cartográfica da sua parte, tá? Elemento crucial para qualquer questão de geografia. Então, vamos lá, ele diz o seguinte, nessa legenda, né, do estado do Paraná, ele me dá a constituição da metrópole. Perceba que o símbolo da metrópole só tem um, que é Curitiba, que é a capital, né, do Paraná, e que vai ter influência aí também nacional, tá? Então ele me dá uma metrópole, que eu já tenho subentendido que é uma metrópole nacional, pelo meu conhecimento, né, do território nacional. Eu tenho aí algumas capitais, né? Capital regional B, seria capital é a cidade, né? Enfim, uma metrópole regional B, uma metrópole regional C. Tenho centros sub-regionais e tenho centro de zonas e centros locais. Então, isso aqui, na verdade, se constitui o quê? Num modelo de hierarquia, certo? Eu consigo entender, né, olhando esse mapa, que existem hierarquias diferenciadas dentro dessas cidades, tá? Até a própria legenda me incentiva a entender isso, né? A partir dos símbolos, perfeito? E outra coisa que ele também fala, olha, se você perceber aqui nesse mapa, você tem diversas linhas que interligam esses centros, né? Esses núcleos, perfeito? Então, isso se constitui também num processo de rede urbana, tá? Então, vamos lá. A rede urbana brasileira iniciou um processo de maior complexidade e integração nas últimas décadas do século XX, que resultou na hierarquização entre as cidades, como exemplificado na figura, tá? Então percebe só, antes de olhar a questão, eu olhei a imagem e já interpretei exatamente o que a questão quer. Com base na figura e nos conhecimentos sobre o processo de urbanização, redes urbanas e cidades, conceitue hierarquia urbana e apresente 5 cidades do estado do Paraná com sua respectiva posição hierárquica. Ah, Mayara, mas eu não conheço as cidades do Paraná, eu não tenho experiência, conhecimento prévio sobre isso. Não importa, aqui podia ser Paraná, podia ser Amazonas, podia ser Goiás, podia ser qualquer coisa, tá? Qualquer estado, não importa muito, nesse caso aqui, o seu conhecimento prévio sobre esse estado, tá? O que importa aqui é a sua capacidade de interpretar os conceitos de geografia urbana, conceitos de hierarquia urbana, de redes, tá? E ter uma interpretação cartográfica adequada. Beleza? Tranquilo? Isso faz parte do conhecimento geográfico. Então, só para ajudar a relembrar, a gente já acabou de falar, né, da hierarquia, mas eu vou relembrar você o conceito de hierarquia urbana. O conceito de hierarquia urbana diz o seguinte, ó, é a escala de subordinação das cidades a partir de suas funções e suas influências, tá? Não precisa aprofundar na questão, mas a gente já viu que existe o esquema clássico, que é aquele esquema rígido de hierarquia, né, onde você tem as grandes cidades comandando, né, como se fosse um funil, as cidades pequenas, médias e pequenas, até chegar nas cidades locais e vilas. No esquema atual, que é o esquema de deseconomia de aglomeração, de desmetropolização, você tem a metrópole nacional continuando com a sua importância, né, mas um equilíbrio maior entre as cidades médias e as cidades pequenas também, tá? Perfeito, então vamos voltar para a questão. Então você diz lá, né, que a hierarquia urbana vai se referir a essa escala de subordinação e tudo mais, e vai fazer uma análise aqui, ó, que ele diz o seguinte, apresente 5 cidades com sua respectiva posição hierárquica. Pessoal, na verdade, é mais ou menos você olhar os nomes das cidades e olhar a legenda e descrever o que está escrito na própria legenda. Vamos dar uma olhada que o gabarito diz pra gente? Hierarquia urbana refere-se à relação de interdependência hierárquica entre as cidades, das mais influentes, devido à sua capacidade de polarização econômica e cultural,
até as cidades locais que polarizam as zonas rurais adjacentes. Não necessariamente zonas rurais, mas enfim. As zonas ali próximas à sua localidade. Agora, com relação aos exemplos, 5 cidades e as suas posições hierárquicas, o que você podia falar? Curitiba, metrópole ou metrópole regional, também uma cidade global. Então, assim, na verdade, nem metrópole regional, eu colocaria uma metrópole ou metrópole nacional, tá? Isso aqui é o gabarito deles mesmo. Metrópole, já falando que é metrópole, que inclusive é o que tá na legenda, gente. Então, assim, é basicamente olhar o mapa e olhar a legenda e escrever, tá? Só que de forma coerente. Você pode falar aí que é uma metrópole de influência nacional, até mesmo global. Eu já discordo um pouco, não acho que Curitiba tenha uma importância global, mas enfim. Nacional com certeza, ou regional. Vamos lá, outra que você poderia pegar, seguindo a ordem, né, da hierarquia. Londrina, capital regional. Ponta Grossa, capital regional também, cidade global, cidade global não. Metrópole regional também poderia ser. Foz do Iguaçu. Pô, Foz do Iguaçu eu acho uma cidade extremamente importante também. Mas aí ele disse, né, segundo a legenda, que é um centro subregional. Então, olha o que tá no mapa, tá? Centro subregional e Santo Antônio de Platina também, centro subregional, poderia ser um exemplo. Então, basicamente aqui a sua função é olhar o mapa, olhar os símbolos e olhar essa hierarquia e colocar dentro daquilo que você conhece como hierarquia urbana. Tranquilo? Beleza? Perfeito. Então, questão 5, vamos para a próxima. Deixa eu descer aqui, vamos lá. De acordo com o Banco Mundial, no ano 2000, o tamanho médio das 100 maiores cidades do mundo era aproximadamente 10 vezes maior do que em 1900. Sobre as formas de classificar os centros urbanos do mundo no século XXI, assinale o que for correto. Então vamos lá mais uma vez ver o que é verdadeiro e o que é falso nas alternativas. Conurbação. Lembram de conurbação? Pois é, marca aí que é um conceito importantíssimo. Conurbação é a... Gente, eu tenho um problema sério com reto, ó. Não sei, tem que fazer assim, que nem criancinha. Isso, agora sim. Vamos lá. Conurbação é a terminologia dada às favelas situadas em cidades com expressivo contingente populacional a ponto de se tornarem independentes das cidades que as abrigam? Não. Conurbação é aquilo, né, gente? Quando eu tenho uma cidade A e eu tenho uma cidade B, elas têm um crescimento desenfreado muito grande, né? De fato, tem um expressivo contingente populacional, mas elas se tornam tão grandes que essa área entre elas duas, né, se torna algo conurbado, ou seja, se está se sobrepondo, digamos assim, perante essas duas áreas, né, essas duas cidades, a ponto de que a área C, né, ela se torna ali totalmente integrada a essa área A e essa área B, que você não consegue nem perceber a diferenciação, né, do perímetro urbano dessas áreas, que ela tem características muito parecidas. Então não tem nada a ver com favela, não tem nada a ver com se tornar independente, tá? Pelo contrário, é uma área que vai se aglutinar a características à sua área próxima, tá? Então, já sabe que isso aí tá errado. 2. Megacidades são concentrações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Sim, megacidades são essas grandes cidades que geralmente vão ser cidades globais, que vão, ou uma metrópole, né? De grande importância nacional, que vai ter 10 milhões de habitantes, vai ter um contingente populacional muito grande, muito influente. 4. Áreas metropolitanas são polarizadas por cidades que influenciam de forma acentuada as cidades vizinhas e funcionam como polos de prestação de serviços. Sim, correto. Áreas metropolitanas são áreas que polarizam, ou seja, que atraem, né, as outras cidades nessa relação aí de infraestrutura, de fluxos materiais e imateriais. Perfeito. 8. Cidade global é a denominação dada aos centros de poder que se constituem espaços essenciais de administração, coordenação e planejamento de economias nacionais no contexto de interação com os mercados mundiais. Classificação aí é conceituação perfeita, exatamente isso. Cidades globais. 16. Periurbanização qualifica cidades situadas no litoral, as quais levam este nome por concentrarem em seus territórios as maiores frotas navais do mundo.
Pessoal, nada a ver com nada. Vamos lá, urbanização, a gente sabe que é esse processo todo intenso de concentração de pessoas, indústrias, serviços, enfim. E periurbanização, né, o nome já me ajuda. Peri é o que está fora, né, na parte de fora. Perímetro, né? Pois bem, periurbano significa, né, essas áreas que estão nas áreas mais periféricas das áreas urbanas, tá? Então, não tem nada a ver com área litorânea, tem a ver sim com as bordas dessas áreas, né, mais concentradas urbanas, de centros urbanos. Então, periurbanização não tem nada a ver com o litoral, muito menos frota naval, tipo, questão aí super aleatória. Então, conurbação refere-se à união das zonas urbanas de municípios diferentes devido ao crescimento urbano horizontal. Deixa eu subir de novo, eu tô lendo ali, tô esquecendo de subir. E periurbanização consiste na expansão urbana para além da periferia ou subúrbio da cidade, mesclando estruturas urbanas com a zona rural. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Deixa eu ver aqui, vamos fazer mais uma nesse bloco? Vamos. A respeito das questões sociais urbanas, assinale o que for correto. De novo, classificar as alternativas. Cidades policêntricas. Não falei sobre isso ainda, mas dá para entender, né? Olhando aí a português da coisa, né? Cidades policêntricas são identificadas em função da quantidade de prédios da administração municipal que abrigam. Gente, poli é mais de uma. Cêntrica tem a ver com centralidade. Então, cidades que têm centralidade, tem mais de uma centralidade, não necessariamente tem a ver com a quantidade de prédios de administração municipal, e sim pelos núcleos centrais, né, econômicos e de serviços que essa cidade vai ter. Então, cidades policêntricas são as cidades que têm mais de um centro, digamos assim. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, nós temos o centro da cidade, que é o centro histórico, o centro que também é o centro financeiro, né? E comercial também. Mas, às vezes, quando a gente precisa de algum atendimento médico ou algum atendimento educacional ou, enfim, até mesmo comercial, às vezes a gente acaba procurando outras áreas da cidade, né? Então, núcleos importantes na cidade do Rio de Janeiro. Na Zona Sul, você tem o centro em Copacabana, né, que vai ter todo um aparato de médicos, aparato de escolas, aparato, enfim. A dinâmica também de transportes acaba ajudando nesse movimento, né, de centralidade. Na Tijuca, né, na Zona Norte também é um centro importante, um subcentro importante para a cidade, onde você vai encontrar na Praça São Penha diversas atividades econômicas, né, também de médicos, serviços, né. Madureira também, um centro comercial, um núcleo ali, né, mais afastado das áreas centrais, né, mas também vai estar dentro de um núcleo, né, dentro do subúrbio. Então, Barra da Tijuca vai ser um centro da Zona Oeste, né, um centro comercial, financeiro, e cada vez mais nessas cidades policêntricas você também tem o desenvolvimento dos shopping centers, né, que estão se tornando os novos núcleos, novos centros, né, sem ser do comércio de rua, né, nas atividades de prédios de rua, tá? Então, cidades policêntricas são isso, tá? Só um OBS aqui pra gente não deixar passar esse conceito. Então, essa aí tá errado. 2. O medo da violência urbana tem sido um dos fatores impulsionadores da cultura da habitação de condomínios fechados, tanto nas metrópoles quanto nas demais categorias de cidades, como médias e pequenas. Então, essa expansão, né, como a gente viu dos condomínios fechados, né, dos enclaves, né, fortificados, tem relação com essa questão da cultura do medo da violência urbana. Então, cada vez mais a gente está se autossegregando, né, por medo das dinâmicas de violência, né, do caos urbano. 4. A fragmentação do espaço urbano é caracterizada pela sobreposição de áreas urbanizadas aos limites político-administrativos dos municípios que compõem uma determinada aglomeração. Não, a fragmentação é o contrário, né? A fragmentação não é sobreposição de áreas urbanas. É cada vez mais esse distanciamento, essa segregação, né, de núcleos que vão sendo feitos, né, através de questões socioeconômicas, né, e de habitação. Então também aí tá errado. Questão 8. As políticas públicas do setor habitacional orientaram a formação de favelas em muitas cidades
de países em desenvolvimento. Pelo contrário, a política pública ela serve para você organizar o território, né? A formação das favelas tem a ver com a questão, inclusive, né, dessa falta de planejamento do acentuado déficit habitacional que nós temos, né, nas cidades. Então as favelas elas começam a surgir, principalmente, né, historicamente no Rio de Janeiro, por essa questão, né, de uma expulsão de uma classe mais pobre, principalmente da população ex-escrava, né? Logo após a abolição da escravatura, você vai ter aí a eliminação de cortiços, né, de áreas mais de aglomerações urbanas, né, nas áreas centrais, que elas vão acabar se deslocando para as áreas mais íngremes, que já aqui no Rio de Janeiro você tem toda essa geografia, né, esse relevo acidentado. Então essas populações vão acabar se distanciando para essas áreas, né, e vão acabar se tornando segregadas ao longo do passo, né, em que a cidade vai se desenvolvendo. Principalmente pela questão aí da falta de planejamento do setor habitacional para essa população de classe mais pobre, né, uma classe de renda mais baixa. Então você tem essa alternativa aí também como errada. Questão 16, na cidade, o custo da terra resulta em uma divisão dos locais de moradia entre as pessoas com maior ou menor rendimento, que se dá o nome de segregação socioespacial. Perfeito, conceito totalmente correto nessa alternativa. Vamos fazer aí os comentários do gabarito comentado. Bom, as cidades policêntricas apresentam vários centros econômicos, principalmente com atividades terciárias, como comércio e serviços, como a gente exemplificou. 4. Por vezes, o termo fragmentação do espaço urbano refere-se às desigualdades sociais e urbanas, onde bairros ricos contrastam com as periferias e os aglomerados subnormais. Aglomerados subnormais são as favelas, tá? É o nome que o IBGE classifica formalmente, o nome favela. A fragmentação é mais acentuada nos países emergentes e subdesenvolvidos. Todo mundo sabe disso, né? Então, vamos lá. 8. Algumas políticas públicas habitacionais se concentram na produção de moradia digna popular para populações menos favorecidas. Perfeito. Vamos fazer mais uma pausazinha, né? Que a gente já tá há um tempo falando, né? E a gente vai para a próxima questão.